Esta biografia é uma homenagem póstuma a Casimiro Manuel Cadete. Ivo Solon Produção. Ele nasceu no dia 04 de março de 1921, filho de Luiz Manuel Cadete e de Blandina Cruz. Casimiro foi tuxaua, líder da comunidade Kanauanin, durante 26 anos, de 1956 a 1982. Além de tuxaua, Casimiro foi catequista, desempenhou os papéis de professor, enfermeiro, notificante da SUCAM, trabalhou no garimpo e foi rezador. Aprendeu a falar a língua portuguesa com seu avô paterno, Manduca Cadete, que, segundo Casimiro, foi o fundador da comunidade Kanauanin. Casimiro lembrou que seu avô chegou a trabalhar com Bento Brasil e foi criado pelos fazendeiros. Aprendeu a falar a língua wapixana com sua avó Mariquinha, que veio da República Cooperativa da Guiana. Minha avó falava só wapixaná e eu aprendi as duas línguas, português e o outro wapixana. O centro antigo de Kanauani era em volta do rio, porém ninguém fixava sítio, colhia da natureza. Na época do meu pai chegou um branco. Carai, eu não tinha nascido e disse que do Igarapé do Surrão e Santa Cecília até a Serra da Malacacheta era dele. O seu nome era Antônio Pinheiro. Meu pai morreu em 1954. Nessa época o fazendeiro vendeu para Valdemar da Costa. E como meu pai era o tuxaua e ele morreu, o Valdemar veio para cima da gente e disse para irmos embora das terras dele. Como eu era o mais velho, fui procurar ajuda e me falaram de um tal de SPI, Serviço de Proteção ao Índio. Fui até lá em Boa Vista e falei com o seu Alfredo dos PI e disse o que estava acontecendo. Ele me perguntou quem foi o primeiro a chegar. Eu disse que era o meu avô. Então lá ele me nomeou o novo tuxaua, isso em 1958. Nessa época havia 12 famílias wapixana e 6 brancos. O seu Alfredo me perguntou se queria os brancos ali ou só os índios. Eu preferi só os índios. E aí o seu Alfredo mandou os brancos saírem de lá e eles saíram. Segundo Casimiro Cadete, o nome Kanauanin vem de Canal Canoa, Iuau Rio, Igarapé. Ele contou a Carneiro sobre a origem da comunidade. Os primeiros moradores daqui foram meus avós, Manduca Cadete e Mariquinha. Meu avô, pai do meu pai, trabalhava com Bento Brasil, o dono da mercadoria, e ia de barco à voga de Manaus a Boa Vista. Nessas viagens meu pai conheceu minha avó, que era do Rio Negro, e falava em língua geral. Parece que ela era Guarani. Vô Cadete morreu, eu era pequeno. Então, eles fundaram este lugar, pois aqui eles faziam canoa com Cupiúba e Mirarema, que seguia pelo Igarapé da Canoa, Canauau até o Igarapé do Surrão, para chegar no Rio Branco. Como sempre descia canoa neste Igarapé, deram o nome de Canauau. Daí eles iam até Boa Vista, que era chamada Cuipire, conjunto de muitas casas. Nessas viagens para Cuipire, levavam peneira, farinha para trocar lá. Desde que se tornou tuxaua da comunidade Kanauanin, Casimiro passou 1980. De que havia grande unidade da comunidade quando foi liderança, identificamos que no período citado era Casimiro Cadete, o tuxaua da comunidade Kanauanin. O que consideramos bastante positivo, e talvez por isso ele tenha sido reeleito tantas vezes tuxaua no Kanauanin. A vida de Casimiro contemplou também o período no qual foi inaugurada a primeira turma de alfabetização em língua portuguesa, na região Serra da Lua. Ele participou dessa primeira turma de alfabetização e catequese em 1932, na comunidade Tabalascada. Esse evento foi acontecimento-chave, pois marcou a entrada da língua portuguesa, escrita na região Serra da Lua. Coletamos com Casimiro narrativas históricas que nos fizeram entender as dificuldades, as impossibilidades de tradução cultural, linguística e as dinâmicas de aquisição do conhecimento na construção das experiências culturais wapixana. Ele foi homenageado por ter sido autor de primeiro dicionário wapixana no Brasil,
publicado em 1990. O lançamento do segundo dicionário Wapixana no Brasil, Paradakari Urudna, dicionário Wapixana, português Wapixana, aconteceu na comunidade Malacacheta, com os professores de língua indígena da região Serra da Alua. O nome Wapixana de Casimiro Cadete é Cassum, que significa puraque ou peixe elétrico. Em relação aos nomes atribuídos a indígenas, ao analisar as certidões de batismo desde o primeiro livro, na Diocese de Roraima, averiguamos que no início os padres incluíam os nomes nas línguas indígenas no registro. Na certidão de batismo de Casimiro já não consta o nome dele na língua Wapixana, e nem a informação de que é Wapixana, ou indígena ou caboclo. Como referência de origem, há apenas o nome da comunidade Tabalascada, local onde foi batizado. A primeira coisa que fiz como Tuxaua foi construir a igreja de Santa Luzia. Como sempre sofri da vista, construí em homenagem a ela. Nessa época, ele tinha operado a vista por causa de uma lasca de madeira e ainda precisava operar catarata. Fui para o garimpo com Bento Brasil Filho. Era o dono do garimpo Tepequém em 1940. Trabalhei lá 6 verões, passava o inverno em casa e voltava no verão. Depois fui para o Maú, trabalhei lá 1 ano. Depois, quando eu voltei de lá, meus pais não deixaram mais eu voltar porque souberam minha notícia, que tinham me matado no garimpo. Eu estava aprendendo o português. Aí eu falava minha língua. Aí disseram que era proibido. Essa língua wapixana, você esquece. Você vai aprender agora o português. Essa língua wapixana é língua de gente que nunca viu um branco. Não conhece a pessoa branco. Esse pode falar no mato. Na manhã do dia 06 de outubro de 2014, Kanauanin perde um de seus filhos mais ilustre. Ele adormeceu para sempre. Tratava-se de Casimiro Manuel Cadete, o patriarca da família Cadete. Ele já vinha sofrendo há muito tempo com problemas cardíacos que o debilitou e o fragilizou. Em 19 de setembro de 2014, Casimiro teve uma crise e algumas pessoas espalharam boatos de que ele teria morrido. Esse dia, a comunidade realizava seu 10º festival intercultural. Tudo não passou de boatos. E para provar que ele estava bem vivo, o grande guerreiro juntou forças para ir participar da festa. E onde todos puderam vê-lo e falar pessoalmente com ele. À noite houve um grande desfile com ele, sua família, amigos e a comunidade ali presente. Ele viu as rodas de Parixara, sentiu o calor e o carinho das pessoas, e junto dele estava a sua esposa Dona Inês, que também doente não o abandonou por um segundo. Ele, com o olhar triste, parecia que estava se despedindo de seu povo. Foi sua última festa junto da comunidade. O adeus parecia ser inevitável. Todos cantaram para ele suas músicas tradicionais e também a dança. Muitas homenagens foram feitas. Ele apenas olhava em silêncio toda aquela agitação. Talvez muitas lembranças lhe vieram na memória do tempo que ele podia participar da festa com saúde, energia e muita alegria. Casimiro era mestre da língua wapixana e uma de suas grandes obras foi traduzir o Novo Testamento da Bíblia Sagrada para a língua wapixana e teve seu trabalho reconhecido pelo Vaticano. Além disso, outros historiadores e estudiosos que escreveram e publicaram suas narrativas, contribuindo com a literatura indígena. Você ouviu? Eu conto a história e você ouve, contada por Ivo Solon. Tá? Você quer saber mais sobre essa biografia de Casimiro Cadete, o mestre da língua wapixana? Então visite o site Os Brasis e Suas Memórias, um texto de Ananda Machado, professora da Universidade Federal de Roraima e defensora da língua materna wapixana de Roraima. Ivo Solon Produção.